o que que é pecado capital, né? Pecado capital. Da onde veio essa palavra pecado? O que significa pecado? Que a gente conhece, né, na religião, principalmente aí na religião católica, que é falado dessa questão dos pecados capitais. Então, pecado, a palavra pecado significa errar o alvo, né? Pecado veio dos soldados daquela época, lá no século segundo, terceiro, depois de Cristo. E aí, quando eles erravam o alvo, diziam-se que eles pecavam, né? E aí, capital, capta, vem de cabeça, né? Então, o que seria um pecado capital? É quando eu erro, né? Quando a minha cabeça me leva a errar. Quando eu sou levada por esse sentimento, por essa emoção distorcida, tá? Então, capital também é algo que representa aquilo, né? Por exemplo, quando a gente fala uma capital de estado, é porque representa ali aquele estado inteiro. Então, o pecado capital é esse que é mais latente dentro de nós. Todos nós acessamos os 9 pecados capitais, né? Ou as 9 paixões, ou os 9 vícios emocionais, também é conhecido dessa maneira pelo Eneagrama. Então, esses 9 pecados capitais, nós todos acessamos em determinados momentos da nossa vida. Porém, um deles é mais latente em nós. Um deles traz essa representação maior na nossa vida, é mais latente, né? Toma mais a nossa cabeça, né? É uma emoção aí que aflora mais, tá? Então, por isso que a gente chama de pecado capital, tá? E da onde veio esses pecados capitais? De onde se originaram? Como eles ficaram conhecidos, né? Então é isso que eu quero explicar um pouquinho nesse aulão de hoje. E aí nos próximos aulões a gente vai entendendo cada emoção distorcida ou cada pecado capital e vamos entender como que isso se dá no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e como a gente faz aí para resgatar, para contornar, digamos assim, essa emoção distorcida, né? Como que a gente faz para equilibrar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, tá? Então, os pecados capitais, eles surgiram lá no século IV, né? No movimento dos padres do deserto. E o que que é padre do deserto, né? O que que é esse movimento? Eles eram monges que se retiraram ali do polo da cidade e foram para o deserto, tá? Mas por que eles fizeram isso? O que que aconteceu então? Ali, 300 e poucos depois de Cristo, o cristianismo, né? Ele começou a ser perseguido, né? E ficou aquela divisão entre as pessoas que eram cristãs e as que não eram, né? Então, naquela época ali, no Império Romano, eles ficaram divididos. E aí, o que que aconteceu? Né? O que que aconteceu então? Lá em 300 e pouco, Constantino estrategicamente colocou um papa cristão para morar no palácio. Então, o cristianismo passou a ser a religião ali, a religião daquela região, né? Só que, como eles foram para o poder, a população não ficou muito satisfeita com isso, né? A população não gostou muito desse movimento. Então, tinham muitas pessoas que foram embora, eram rebeldes do estado, não queriam mais viver ali naquele estado e foram embora, tá? E algumas delas foram para o deserto para viver com o mínimo possível, para morar lá no deserto com o mínimo possível e sobreviver. Muito bem.
Essas pessoas, eles eram monges, né? Eles viviam isolados e praticavam meditação por várias e várias horas, né? 12 horas de meditação por dia, tá? Então eles tinham esse movimento de meditação. Evagrio, que era um padre do deserto, ele era letrado na época. Então ele conhecia de cosmologia, ele já sabia ali da simbologia do eneagrama, né, das leis, das 3 leis que esse símbolo representava, né, que era um símbolo para explicar a cosmologia, né? O movimento dos astros, o movimento do firmamento e essas 3 leis universais, que é a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7, que eu já trouxe para vocês nos aulões passados, lá na introdução, tá? E aí, ele conhecia já esses símbolos e ele era uma pessoa letrada na época. Então, eles criaram um movimento que se chamava A Roda. Então, uma vez por semana, eles se encontravam para conversar sobre as sensações físicas durante as meditações. Então, eles estavam lá meditando e de repente vinha uma sensação física que atrapalhava aquela meditação. E eles estavam lá no estado meditativo, um estado pleno, e vinha outra emoção que atrapalhava a meditação. E aí eles começaram a discutir sobre essas sensações. E eles começaram a perceber que eram sensações parecidas, que haviam várias pessoas que sentiam as mesmas sensações físicas, emocionais durante esse processo meditativo, tá? E aí então eles começaram a estudar essas sensações, essas emoções distorcidas. Por quê? Porque eles estavam lá num estado de meditação, conseguindo acessar a sua essência, aquilo que é a identidade de cada pessoa. E aí, de repente, vinha uma raiva, uma ira, né? Ou eles estavam lá meditando tranquilo, de repente vinha um orgulho. Bom, nossa, tô aqui meditando, eu sou muito bom, eu sei o que é melhor pro outro. Então eles começaram a perceber. E aí, Evagrio fez então, eu tô olhando aqui para baixo para minha cola, tá, gente? Porque é muito conteúdo, eu não quero me perder. Então Evagrio, ele publicou uma lista com 8 pecados capitais. 8, tá? Ele não conseguiu descobrir um deles, tá? Eram 8 paixões. O que significa paixão, né? Já trouxe aqui para você. Paixão é aquele estado emocional distorcido, né? Quando a gente está apaixonada, a gente passa a ver a pessoa apenas por uma ótica, né? A gente não consegue enxergar o todo. Então, a gente tem uma emoção distorcida para aquela pessoa. Então, paixão, ele identificou 8 paixões ou 8 pecados capitais, tá? Um deles se chamava inveja. E aí, mais pra frente, ele percebeu que não era inveja, mas que era melancolia, tá? Então, ele consertou, digamos assim, a lista mais pra frente, tá? Mas ele só identificou 8. Muito bem. O monge João Clímaco, né? No livro A Escada, ele retoma, então, esse estudo das paixões. Ele retoma esse estudo dessas distorções emocionais que a gente sente, tá? E aí, retomando esses estudos, ele foi percebendo, né? Ele foi percebendo que existia mais uma emoção distorcida, que é o medo. Então, ele percebeu o medo que Evagrio ainda não tinha conseguido perceber. Porque o medo é uma emoção difícil de ser explicada, né? É difícil, ela é muito profunda e eles não conseguiram explicar. Então, João Clímaco conseguiu identificar aí o medo, tá? Então, foi descoberto essas 9 paixões. E como Evagrio já tinha ali um estudo da simbologia sagrada, desses símbolos, dessas leis, ele estava tentando encaixar aí essas emoções nesse símbolo, tá? Porque ele percebeu que
que acontece fora, acontece dentro, né? Então ele percebeu que o movimento do ser humano também era explicado ali por esse movimento simbológico, né? Simbólico ali do eneagrama, desse símbolo, dessa mandala, tá? Então, a partir dali do século IV, com João Clímaco, tá? O eneagrama ele deixa de ser somente um mapa cosmológico e passa a ser um mapa também para explicar essas emoções humanas, tá? Essas distorções emocionais. E junto desse estudo, ele passa a estudar também as virtudes. Então, junto das paixões ou dos pecados capitais, ele passa a estudar também as virtudes, né? Que é como se fosse o oposto, né? Então eu tenho de um lado a minha virtude, a minha essência, a minha centelha do divino, e do outro lado eu tenho a minha personalidade, o meu pecado raiz, pecado capital, ou paixão, ou distorção emocional, ou vício emocional, e ele começou a estudar essas paixões junto com essas virtudes, tá? Então, quando teve o apogeu do cristianismo lá no século oitavo, né, depois de Cristo, eles incluíram os pecados capitais, né, ali na religião. E o que aconteceu? Como naquela época o cristianismo era muito rico, né, os cristãos ali, as grandes, né, religiões ali do cristianismo eram muito ricas, elas retiraram, né, eles retiraram a vaidade dos pecados capitais e também retiraram o medo, porque eles não conseguiam explicar o medo. Então, eles tiraram ali dessa lista, tá? O medo e a vaidade, tá? Porque eles tinham muito dinheiro do império, porque o império alimentava ali o cristianismo nesse século, né? Nesse século oitavo. Bom, e aí foi assim que foi identificado, então, esses pecados capitais, tá? E aí, por isso que no eneagrama são 9, né? E aí você sempre fala, gente, mas na religião a gente só percebe 7 pecados capitais. Mas, na verdade, a lista original tinha 9 pecados capitais, ou 9 distorções emocionais, ou 9 vícios emocionais, tá? O pecado de raiz. Então, como eu disse anteriormente, todos nós acessamos os 9. Os 9 pecados, a gente é levado a acessar, né? Quando a gente tá desligado, quando a gente tá no automático, a gente é levado a sentir essas distorções emocionais. Só que uma delas é mais latente em nós, tá? Então, quais são esses pecados capitais aqui que eu quero trazer para vocês ao longo das próximas aulas? A gente vai entrar pecado por pecado, vai destrinchar aí, vai entender, né, cada palavrinha dessa, porque como eu falei, essas palavras são lá do século IV, lá eles tinham uma identificação, um significado diferente para essas palavras, tá? Então, quais são esses 9, né? Nós temos a luxúria, a preguiça, a ira, o orgulho, a vaidade ou vanglória, a melancolia, tá? Que não é inveja, é melancolia. Nós temos o medo, a cobiça ou avareza e a gula, tá? Então, nós temos aí esses 9 pecados capitais e não 7, como a gente acreditava que era, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o primeiro pecado que eu quero trazer, né? Que é a preguiça. E quem aí nunca sentiu? Olha só, a Duda chegou no nosso aulão e tá reparando no meu brinco, né? Hoje tivemos um aulão de estilo aí e ela tá reparando aqui, ó, que eu trouxe um pouquinho de cor hoje pro meu look, né? Bom, e aí então, vamos falar sobre a preguiça. O que é essa preguiça, tá?
O que que é essa preguiça? A preguiça é um esquecimento de si, tá? Deixa eu encher o meu chimarrão aqui, que hoje eu falei que o nosso aulão vai ter chimarrão, né, gente? Então deixa eu encher, porque ele acabou aqui. Então, o que que é essa preguiça? A preguiça, então, é esse esquecimento de si, né? É uma negligência. Como assim uma negligência? Quando a gente negligencia algo, o que que é? O que que seria essa negligência? A gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe que tem que fazer. E aí a gente finge que não precisa. Aí a gente não faz. Isso é negligência, né? Isso é negligenciar alguma coisa. É quando a gente sabe o que tem que fazer e mesmo assim a gente não faz, tá? A preguiça é uma negligência para a própria pessoa. O que seria isso? A pessoa, quando acessa essa preguiça como uma paixão do Eneagrama lá do século IV, tá? Ela acessa um esquecimento de si. Então, ela tem uma sensação de que eu não valho tanto assim. Eu não sou tão importante assim. Para que eu tenha que colocar energia para fazer as minhas coisas. E aí a pessoa fica, com a energia baixa. A pessoa fica com preguiça. Ela procrastina, ela se deixa para depois. Ela não vai em busca das coisas que é prioridade para ela. Tá? Então, quando a gente acessa a preguiça, quando a gente se coloca em segundo plano, quando a gente se coloca de lado, quando a gente não alimenta o nosso amor próprio, quando a gente não entende que somos seres importantes, né? Aí a gente acessa essa preguiça, essa emoção distorcida. Todo mundo acessa a preguiça. Todo mundo, né? E aí o tipo 9, ele vai acessar a preguiça com mais latência, né? Com mais constância aí ao longo da sua vida, porque a emoção, é o pecado capital, né? É o pecado raiz do tipo 9, tá? Mas todo mundo acessa a preguiça. Então, quando você tá no seu dia a dia, se coloca de lado, né? Então, de repente, você tinha ali o plano de estudar alguma coisa importante para você. E aí chega o seu marido e pede alguma coisa para você e fala: manda lavar o carro. E assim, dava para lavar o carro amanhã. Você podia se colocar em primeiro lugar. Você podia olhar para você e falar: não, hoje eu tinha decidido estudar, porque eu preciso estudar, isso é importante para mim. Amanhã eu lavo o carro. Quando a gente acessa a preguiça, o que a gente faz? A gente esquece que a gente é importante e fala: eu estudo depois. Nem é tão importante assim. Eu me coloco em segundo lugar. Eu esqueço que eu sou importante. Eu esqueço de me priorizar. E o tipo 9 faz muito esse movimento, né? De não se colocar em primeiro lugar, de esquecer de si mesmo. E aí vai deixando de lado suas prioridades, suas vontades, as suas crenças. E vai começando a acreditar no que os outros falam, fazer o que os outros querem, realizar o desejo das outras pessoas e empurrar os problemas com a barriga. Engolir sapo, né? Como é que é empurrar os problemas com a barriga? O tipo 9 sabe, né, que tem ali um problema para ser resolvido. Só que pensa: bom, que preguiça de resolver esse problema. Por que preguiça? Porque isso pode gerar um conflito. Isso pode gerar um conflito entre mim e a pessoa, ou entre entre a pessoa e outra pessoa, ou ali entre os familiares. E aí vai se deixando de lado, né? Vai deixando de se priorizar. Então, como que a gente faz quando a gente tá nessa distorção emocional, né? O que a gente pode fazer? Que movimento a gente pode fazer para sair, né, dessa sensação, dessa distorção emocional da preguiça, quando a gente acessá-la? Porque todo mundo acessa a preguiça.
né? Então é pensar em si. É perceber que você é uma pessoa importante, que você é a pessoa mais importante da sua vida, que você precisa se colocar em primeiro lugar. Eu não digo isso no sentido de, então agora eu vou abandonar todo mundo, eu não quero mais nem saber de ninguém, eu não vou cuidar de mais ninguém. Não, gente, não é isso, é entrar nesse equilíbrio. Equilíbrio de saber até onde eu preciso cuidar de mim e até onde eu posso cuidar do outro. Eu posso fazer as coisas pelo outro ou para o outro. Então, se colocar em primeiro lugar é perceber essa importância, é cultivar esse amor próprio, é olhar para dentro de si, mesmo sabendo que isso pode gerar conflito interno, né? É olhar quais são as minhas vontades, quais são os meus desejos. Eu estou na profissão que eu quero, eu estou fazendo o que eu quero da minha vida. Eu estou me colocando em primeiro lugar, eu estou cuidando da minha saúde, da minha alimentação, eu estou tendo um tempo para mim, ou eu estou fazendo tudo para todo mundo e estou esquecendo de mim. E aí o que acontece? Se fica muito tempo nessa preguiça, nesse esquecimento de si, nesse tédio, engolindo o sapo, vira um brejo, vira água parada. E água parada gera bicho. Então, quando a gente está muito tempo nessa distorção emocional, a gente acaba adquirindo doenças físicas também, né? Então, perceba aí, o que está aqui, ó, na garganta, o que está no estômago, de repente, de tanto engolir, de tanto se deixar para depois, de tanto se deixar de lado. Vai percebendo os sintomas que o seu corpo traz para você, porque o corpo fala com a gente. As nossas emoções são sinalizações. E quando elas ficam sinalizando, sinalizando, sinalizando e a gente não presta atenção nelas, o corpo adoece. Então o corpo fala com a gente. Perceba o que o seu corpo está dizendo para você, né? Então se você está aí nessa distorção emocional da preguiça, se coloque em primeiro lugar. Vá em busca daquilo que você gosta. Faça um processo de autoconhecimento, faça uma terapia. Vá em busca daquilo que é importante para você. Isso pode causar conflito, conflito familiar, conflito interno. Só que aos poucos vai equilibrar. Sabe aquela frase que precisa piorar para depois melhorar? Tem muita coisa que é assim na nossa vida. Que a gente fala, meu Deus do céu, eu vou estragar tudo. Aí dá uma bagunça, dá uma piorada, daí de repente, algum tempo depois você fala, olha, então eu entendi que aquele transtorno ali, que aquela baguncinha ali era importante para eu chegar aqui agora, aonde eu estou, né? Então, quando você estiver acessando a preguiça, coloque e faça uma lista. Quais são as suas prioridades? E vá fazendo uma a uma, né? Perceba quais são as suas emoções, as suas vontades. E vá indo atrás disso, tá? Então, hoje a gente falou aí da preguiça. Na semana que vem, a gente fala aí da ira e do orgulho. E aí, a cada aulão, toda quinta-feira, às 18 horas, ao vivo aqui no meu perfil do Instagram. Depois desse aulão eu subo lá para o canal do YouTube para que vocês possam rever esse conteúdo quantas vezes quiserem e enviarem para as outras pessoas também. Tá? Se você acha importante, não esquece de curtir, de compartilhar. E depois vai subir lá para o canal, então, do YouTube essa aula. E aos poucos a gente vai entendendo cada emoção, cada pecado capital, cada paixão que o Eneagrama traz para nós. E perceber essas emoções, essas distorções emocionais no nosso dia a dia. O Eneagrama não é apenas um conhecimento teórico, um saber teórico. Ele deve ser aplicado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Então, na próxima aula, vamos falar aí da ira e do orgulho. E aí, aos poucos, a gente vai trazendo cada pecado capital, que agora vocês já sabem que são 9 e não 7. Se vocês perderam o início da aula,
Não esquece depois de entrar lá no canal do YouTube e reassistir, porque eu expliquei de onde surgiu esses pecados capitais para você compreender mais e melhor aí e ter esse entendimento aí, tá bom? Um beijo então e até semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, aqui, ao vivo.